Oi, hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber para conseguir cuidar direitinho do lírio da paz, que é uma planta super popular e inclusive é uma das plantas mais populares do mundo inteiro. Os lírios da paz, que também são chamados de Spathiphyllum, que é parte do nome científico dela, eles são excelentes para iniciantes, mas por quê? Porque eles são fáceis de cuidar, são muito bonitos e suportam lugares com menos luminosidade. Para conseguir cuidar bem dele mesmo, você só precisa saber de alguns segredinhos que eu vou contar aqui hoje. Eu tô exatamente aqui para isso. E no final desse vídeo eu vou falar sobre os principais problemas que as pessoas têm, as dúvidas e como resolver esses problemas com o seu lírio da paz. O nome lírio da paz, ele vem porque essa flor branca aqui, que na verdade é uma folha modificada, esse pedaço aqui, ela lembra uma bandeira branca, que é um símbolo da paz. Bom, às vezes é legal a gente saber a origem do nome das plantas, né? Mas as folhas em si do lírio da paz, elas já são esse verde brilhante, bonito, e elas já são atrativas por si só. Às vezes não precisa nem ter a flor, que já tem uma beleza para o seu ambiente. Apesar dos lírios da paz serem chamados de lírios da paz, eles não são da mesma família que os lírios, eles são plantas diferentes. E existem vários tipos de lírios da paz. Existem os tipos, as variedades maiores, pequenas, médias, as grandes. Existem umas que têm as folhas mais estreitas, outras mais largas, outras têm uma flor diferente da outra. E também existe o lírio da paz, que é uma outra espécie já, que é o lírio da paz gigante. Aí, nesse caso, é uma planta diferente, mas os cuidados são basicamente os mesmos. As flores do lírio da paz, essas flores bonitas, elas surgem mais ou menos aí na primavera e verão, maior parte delas, mas outras flores podem surgir aí ao longo do ano inteiro. No ano inteiro pode ter alguma floração. Assim que a flor ela fica velha, ela começa a ficar esverdeada na maioria das variedades, que nem essa daqui, olha, é uma flor que já está bem verdinha. Essa daqui também já é uma flor mais velha, ela está ficando mais verde. Nesse caso, o que você tem que fazer é simplesmente cortar ela fora, porque ela ficou velha mesmo, acontece. Uma das coisas que faz ela ser considerada fácil de se cuidar é o fato de que ela é atacada por muito poucas pragas, que são insetos ou então em doenças, e isso faz com que seja mais fácil você conduzir ela no dia a dia. E antes de eu começar a explicar para você de fato como cuidar do lírio da paz, não se esquece de dar um joinha nesse vídeo, também de se inscrever no canal Cultivando, clicando aqui no botãozinho de se inscrever, e também aproveita e clica no sininho ao lado para receber as notificações das postagens que eu fizer, assim que eu fizer elas. E Gaspar, qual que é o melhor lugar para eu deixar esse lírio da paz em casa? Olha, o lírio da paz, em primeiro lugar, é bom a gente pensar na origem dele, de onde que ele vem. Ele vem lá das Américas mesmo, nas regiões tropicais, onde é mais quente e é bem úmido também nesses locais. Além de ser úmido, ele fica debaixo das copas das árvores, então ele fica num ambiente semi-sombreado. Ele recebe um sol, só que ele recebe um sol filtrado, não recebe tanto sol direto assim. E nessas florestas tem muita chuva e tem muita umidade do ar. O ar é muito úmido nesses locais. Portanto, em geral, os lírios da paz eles sofrem bastante quando eles são deixados em lugares muito secos, com ar muito seco durante o ano inteiro, ou então quando eles são deixados em lugares com corrente de ar, por exemplo, ar-condicionado batendo direto lá nas folhas, ou então em corredores onde fica passando vento o tempo todo. Nesses lugares ele pode sofrer. E também ele pode sofrer em locais muito frios, por exemplo, lá no sul do Brasil, quando você deixa no ambiente externo, por exemplo, ele pode sofrer principalmente se ele ficar durante muito tempo em temperaturas abaixo de 10 graus, por exemplo. Nesse caso, é mais recomendável você tentar levar ele para dentro de casa para ele poder aguentar direitinho. O lírio da paz é uma planta de meia sombra, então ele precisa de um pouco de sol, mas é um sol mais indireto, é um sol filtrado que ele precisa. Ou então ele pode receber sol em uma parte do dia, só que em outra não. Principalmente lá no início da manhã, no final da tarde, ele pode receber esse sol, que é um sol mais fraquinho. Mas o sol do meio-dia, por exemplo, se você deixar lá, ele vai queimar, quase com certeza.
Aliás, um pouquinho de sol direto no início da manhã, lá no final da tarde, é até bom, porque isso aumenta o nível de florações. Esse lírio da paz aqui, por exemplo, mesmo, ele toma bastante sol no período da manhã, o tempo todo, assim, até, sei lá, umas 9 horas da manhã ele tá tomando sol. Depois desse horário ele já não bate mais sol, e aí, mesmo assim, ele tá aqui, né? Fica bonito, fica com bastante floração, isso estimula a floração para ele. Já em locais mais escuros, que nem até eu falei em um vídeo lá de plantas para banheiro, as folhas elas ficam mais verdes, mais escuras assim, elas crescem um pouco mais devagar, mas ela também fica com bastante folhagem. A diferença é que ele dá menos flores ou às vezes ele acaba não dando flor nenhuma, porque ele precisa de uma boa luminosidade para florir bem. Mas suportar esses ambientes mais escuros, sim, em geral ele suporta, mas as folhas ficam um pouquinho menores, o crescimento um pouquinho mais lento e com menos flores. Alguns lírios da paz, eles até conseguem sobreviver em um sol pleno, tomando sol o dia inteiro. Isso pode até acontecer, mas geralmente a planta fica bem feinha, bem sofrida, bem amarelada e assim, ele até flore, mas fica uma planta horrorosa, então eu não recomendo fazer isso. Agora vamos lá para as regas, como que se faz para regar elas. O lírio da paz, ele é uma planta que as pessoas ficam impressionadas, porque quando você deixa de regar, ele fica meio caidinho, assim, ele fica todo torto. Aí depois, quando você vai lá e rega de novo o lírio da paz, ele vai, as folhas começam a subir de repente, assim, e em uma hora a planta parece que não aconteceu nada com ela. Mas não queira ver isso acontecendo, por mais impressionante que seja, porque quando você faz isso, você está judiando a sua planta, porque ela está sofrendo, ela já sofreu, ela está ficando cada dia mais fraca por causa disso. A cada vez que você deixa isso se repetir, mais fraca ela vai ficando. Mas se você acabou deixando isso acontecer vez ou outra, você pode ter percebido que às vezes algumas folhas mais velhas, principalmente, elas podem acabar morrendo nesse processo, elas acabam ficando murchas e não volta mais. Aí nesses casos o que você tem que fazer é cortar essas folhas velhas, mais por uma questão estética mesmo, não adianta você deixar lá um pedaço morto. Então você fica esperando a planta, ela te dizer que ela está precisando de água, suplicar por água, ficando, ela murcha, então eu vou regar. Ao invés de você ficar esperando a sua planta dar sinais aí de que ela está precisando de água, está suplicando de água, você vai e faz o teste que eu expliquei já em alguns outros vídeos, que é o teste do dedo. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu dedo lá dentro da terra e vai sentir. Se a terra ainda estiver encharcada, aí ainda não é o momento de você regar, porque você vai acabar inundando a sua planta. Agora, se a terra estiver levemente seca, aí já é um momento de você pensar em regar de novo. Porque é importante você também não regar demais, porque a água demais também vai apodrecer o substrato, vai fazer a raiz não ficar saudável. E a água de menos, ou seja, quando já está completamente seco e a planta já está pedindo água para você, aí já é tarde demais para você regar e sua planta no longo prazo não vai ficar bonita não, viu? Os vasos de barro, é importante você saber que aqueles vasos de barro, cerâmica, eles são vasos que nem esse daqui, que secam com uma facilidade, com uma velocidade muito mais alta. E isso pode dificultar um pouquinho suas regas, caso você não tenha muito tempo. Mas ele facilita as suas regas se você for aquela pessoa que tende a exagerar nas regas. Aí ele vai manter o seu substrato um pouquinho mais seco. Mas se você não consegue regar com muita frequência, eu recomendo mais os vasos plásticos. Esses aí acabam sendo um pouquinho mais práticos por causa disso. E o substrato que vai dentro do vaso, a terra que você coloca dentro do vaso, é importante você escolher um substrato que seja bem rico em matéria orgânica e de preferência com meio pedaçudo, assim, que tenha uma drenagem razoável. Porque o lírio da paz ele precisa de uma boa aeração também lá das raízes. Então se você for uma terra vegetal, por exemplo, que é uma terra normal aí, misturada com matéria orgânica, que escolha uma terra que seja bem escurinha, bem cheia de matéria orgânica e bem boa mesmo para você usar. Exatamente porque as folhas são bonitas, são largas, elas podem acabar acumulando alguma poeira. Essa daqui mesmo tá com alguma poeira acumulada aqui, porque tá tendo uma obra aqui perto de casa, mas aí
Nesses casos, é interessante você lavar as folhas de vez em quando, ou então limpar com um pano aqui mesmo. Mas se você puder levar para uma torneira, se for pequeno, ou então para um chuveiro e jogar uma água gelada, tá? Não vai jogar água quente. Aí você dá uma lavadinha lá nas folhas e elas vão voltar a ficar brilhantes e bonitas novamente. Gaspar, eu preciso adubar o lírio da paz? Sim, essa planta precisa de adubação, mas ela é uma planta de crescimento não tão rápido, logo ela precisa de menos adubo do que a maioria das plantas. Então, antes de adubar, é importante você pegar a embalagem lá e você ler a embalagem de verdade, porque tem muita gente que vai e pula essa etapa. Não faz isso não, hein? Lê o que está escrito lá na embalagem e vê a dosagem que eles estão recomendando. Se eles estão recomendando uma dose, pro caso do lírio da paz, eu recomendo que você use metade daquela dose, ou então que você use até um terço, um quarto daquela dose no comecinho, para você não errar, porque eles são pouco sensíveis a excessos de adubo, então é melhor você pecar para um pouquinho menos do que para um pouquinho mais. E vamos lá para a parte de problemas e soluções que você pode ter com os seus lírios da paz na sua casa. E qual que é o primeiro problema e principal? É as pessoas reclamarem que meu lírio da paz ele não floresce, eu tenho aquele há anos e ele só aparece um monte de folha e não aparece flor nenhuma. Geralmente isso acontece por falta de luz. Você provavelmente deixando um local sem luz demais. Então, como ele está num ambiente mais escuro, ele não consegue florescer. Um outro motivo possível que é que quando você transplanta, você troca de vaso, você divide a planta, ele leva mais ou menos uns 6 meses, 1 ano para conseguir se recuperar. Então, assim, aí depois que ele se recuperou totalmente, aí sim que ele volta a florir. Então ele tem esse tempo aí que você precisa dar para que ele possa voltar a te presentear com as flores. E não adianta você ficar pensando em trocar ele a cada 6 meses de vaso também, que ele não vai florir nunca, né? Outro problema bastante frequente é as pessoas falarem: as flores estão ficando verdes, estão ficando esverdeadas assim. Alô? Outro problema bastante comum é as pessoas falarem: Gaspar, as folhas estão ficando meio verdes, estão ficando esverdeadas, o que eu faço para as flores não ficarem assim? Uma coisa quando as flores estão velhas e ficam esverdeadas. É um processo normal de muitas variedades do lírio da paz. Agora, se as flores novas estiverem ficando verdes, ou é problema de variedade, ou então geralmente são problemas ou porque está tomando sol demais, ou então porque ele está recebendo adubo demais, porque adubo demais também faz essas folhas ficarem um pouquinho mais verdes, ou então uma combinação dos dois, né? Um outro problema que é muito comum mesmo é você pegar e falar: nossa, Gaspar, as pontas do meu lírio da paz estão ficando secas, o que está acontecendo? Você vê, que esse aqui não está muito, né? Mas tem algumas folhas aqui que estão um pouquinho mais secas na ponta, e às vezes você vê algumas plantas que estão muito secas aqui. Podem estar acontecendo duas coisas basicamente. Em primeiro lugar, mais provável é que a umidade do ar que a planta tá baixa demais, ou então você deixou faltar água com muita frequência, porque na falta de umidade, aí as pontas dela começam a morrer mesmo, começam a secar. Então o ideal é você tentar aumentar a umidade do ar em volta dessa planta. Se você não conseguir aumentar a umidade do ar, pelo menos não fica errando na rega, não fica esperando ela pedir água, porque se você ficar esperando, aí as pontas vão ficar cada vez mais secas. Outro motivo que pode causar essas pontas secas é o excesso de adubo. Se você aplica adubo em excesso, aí também essas pontas podem secar. Inclusive, em excesso demais, você pode até matar a sua planta. Vocês lembram que o lírio da paz ele vem lá de regiões úmidas, de florestas úmidas? Então, ele precisa de umidade, né? Outro problema é as pessoas falarem que as folhas estão ficando amareladas. Olha, uma coisa é as folhas velhas estarem ficando amareladas, porque quando a folha está muito velha, é normal, né? Uma hora ela vai morrer, não tem jeito, porque ela vai nascer folha nova aqui em cima e as velhas vão morrer. Agora, se o amarelado está começando muito cedo, assim, a folha está parecendo super saudável, de repente ela começa a ficar amarelada, aí provavelmente é uma falta de nutrientes.
principalmente é muito mais comum a falta de nitrogênio. Aí quando está faltando algum nutriente, aí as folhas começam a mostrar sinais de mudança de coloração aí, e aí você pode entender que tá na hora de você começar a aplicar uma adubação, lembrando, com cuidado. Um cuidado extra que você tem que tomar com os lírios da paz é que, apesar de não ter tantos registros assim de acidentes, as folhas do lírio da paz, elas têm uma substância que se chama oxalato de cálcio, que é uma substância tóxica. Quando você mastiga, por exemplo, essa folha, que eu nunca fiz, mas assim, então se você mastiga essas folhas, elas vão queimar a sua boca, então você vai ter um sabor extremamente desagradável e se você engolir, você pode ter problemas mais graves. Então, você tem que tomar um cuidado especial se você tem crianças que mexem nas plantas, que mordem as coisas ainda, ou então se você tem animais ainda, filhotinhos principalmente, que mordiscando as folhas. Nesses casos, toma mais cuidado, deixa num lugar fora do alcance deles. Se por um lado ela é uma planta que tem lá sua substância tóxica, por outro lado ela é uma purificadora de ar. Pode parecer estranho, né? Mas tem um estudo da NASA que mostrou que os lírios da paz, eles têm um potencial de purificar o ar, de remover certas toxinas que existem no ar, e um dos potenciais mais altos dentre as plantas que a gente cuida em ambientes internos. Porque afinal a gente tem muitas coisas dentro de casa que soltam aí algumas resinas, vão soltando um pouquinho de gases tóxicos no ar, e o lírio da paz te ajuda um pouquinho a remover essas toxinas do ar. Eu espero que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas sobre o lírio da paz e que consiga cuidar dele direitinho. Bom, até a próxima!